Muito bem, irmãos, essa é a quarta e última mensagem da série Coração Frio. Uma série curta e tentando ser bem prático, sempre explorando exemplos bíblicos e tentando aplicar para os dias de hoje. Os três primeiros subtemas foram o que é um coração frio, identificando um coração frio ou um esfriamento. Terceiro, causas de um coração frio. E hoje a última, esquentando o coração, ou dizendo de outra forma, evitando esfriar o coração. Vamos a Lucas capítulo 12, versículo 49, numa frase do Senhor Jesus Cristo, um pouco difícil, que tem causado alguma diferença em interpretação, mas estudando com certo cuidado, dá para perceber que há uma maioria de estudiosos tendendo a uma forma de interpretar que eu vou comentar com vocês. Lucas 12, 49, o Senhor Jesus Cristo disse assim: eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Vamos orar. Senhor Deus, peço a tua ajuda na exposição da tua palavra, que teu Espírito Santo nos ajude a todos e possamos esquentar esse coração que tem uma tendência grande de esfriar, porque está muito em contato com a nossa própria carne, com o mundo, e sendo muito assediado pelo teu inimigo, pelo diabo. Então nos ajuda, em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos, amém. O que ele quer dizer aqui? É interessante que o fogo, ele destrói alguns materiais e ele purifica outros. Coloque uma folha de papel no fogo e rapidamente ela vai se consumir. Coloque uma barra de aço no fogo e ela vai se purificar. Na própria Bíblia é interessante observar esses dois fenômenos que ocorrem com alguma coisa exposta ao fogo, ou diversos materiais expostos ao fogo com resultados diferentes. Tanto que o fogo é símbolo de julgamento, de condenação, de destruição, num certo sentido, e ele é símbolo também de purificação. Existem passagens claramente identificáveis com os dois tipos de consequência à exposição ao fogo. Então tudo indica que a ideia aqui que o Senhor Jesus Cristo quis transmitir é a consequência dupla que o ministério dele na terra teria. O ministério dele, vamos dizer, iniciado na terra e continuado no céu após seu retorno. Consequência dupla: julgamento dos que se incitarem contra ele, dos que recusarem a aceitar a mensagem dele, dos que se recusarem a se dobrar diante dele, julgamento, condenação, e a Bíblia às vezes usa a palavra destruição para os que vão para o inferno, apesar de que não há uma destruição existencial como nós sabemos, mas a ideia de um estrago total, de uma falta de serventia, de deterioração extrema. Então a Bíblia usa esse termo para os que são condenados também, esse termo destruição. Então, julgamento, condenação dos que resistirem a ele, a Cristo, e purificação dos que aceitarem a Cristo pelo dom da fé, se arrependerem de seus pecados, se converterem e passam a ser santificados pelo Espírito. Esse processo de santificação do Espírito Santo é um processo perfeito de purificação também. Então a ideia em que a maioria dos estudiosos bíblicos tende é esta: um efeito duplo quanto ao fogo
que ele veio trazer para a terra. E curioso é que ele expressa um profundo desejo de que já estivesse acontecendo. Eu gostaria que esse fogo que eu venho derramar sobre a terra já estivesse ardendo, já tivesse, as consequências já estivessem sendo vistas plenamente. Então vamos deixar de lado o aspecto da condenação dos que rejeitarem a Cristo e vamos nos concentrar no aspecto da purificação pelo fogo, no caso o fogo do Espírito que habita em nós, para a nossa santificação. Então podemos dizer que ele anseia para que o fogo da purificação estivesse logo ardendo em cada crente. Aí começa a ficar mais claro para nós, uma aplicação do que ele está dizendo aqui. Você imagina o Senhor Jesus Cristo orando nos seus olhos e dizendo: como eu gostaria que você estivesse ardendo de zelo por mim, como eu gostaria que o trabalho de purificação do Espírito Santo na sua alma, de depuração das coisas que não prestam, de limpeza, como eu gostaria que esse processo estivesse muito adiantado em você. Totalmente próprio esse pensamento. E acho que estimulante. O que você diria? Qual seria a sua reação primeira? Como eu gostaria que você estivesse ardendo de zelo por mim, meu filho. Mas Senhor, eu estou. Ou, pois é, Senhor, é que eu ando meio frio, né? Duas reações. Talvez haja uma variação de reações entre uma e outra, mas em termos extremos seriam essas duas. Senhor, eu estou ardendo de zelo por ti. Pelo menos nessa situação, sou fraco, vario muito, mas hoje eu estou ardendo de zelo por ti. Posso arder mais. Esse zelo ainda é pouco perto do que eu poderia ter e tal, mas Senhor, eu não posso dizer que eu não estou ardendo e vibrando por ti, não. Maravilha. Mas tão real quanto isso e tão prático. O que eu quero dizer prático é tão certo que iria acontecer com o percentual de crentes era o outro. De olhar para baixo, encabular e dizer: Senhor, eu estou não. Como tem um amigo que diz: não vou nem mentir, né? Senhor Jesus, eu não vou nem mentir. Eu não estou mesmo ardendo de zelo por ti, não. Como fazer para esquentar o coração? Ou para não permitir que ele esfrie? Eu poderia examinar as 3 pregações anteriores desta série, examinar causas e características de um coração frio e dizer o contrário. Claro, para não esfriar o coração, por exemplo, não fique muito influenciado pelo mundo, porque isso é um esfriador de coração. Então se afaste do mundo e vai esquentar o coração, é válido. Mas eu vou chegar aí por outro caminho. Eu preferi tomar um caso real na Bíblia e tirar algumas lições, porque essas lições vão tocar em pontos básicos que eu já comentei de esfriamento. Agora ao contrário. Vamos a Lucas 24, 13 a 35, uma passagem interessantíssima, em que eu vou ter vontade, eu sei, de parar e explicar e aplicar um bocado de coisas, mas eu não vou fazê-lo, porque eu quero concentrar apenas num aspecto. Lucas 24, 13 a 35, a famosa conversa do Senhor Jesus Cristo ressurreto com os 2 discípulos dele, que estavam andando, saindo de Jerusalém para pelo caminho da cidadezinha de Emaús. Então diz assim: naquele mesmo dia, que dia? Dia da ressurreição de Cristo. 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Jesus ressurreto, hein?
Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, é incrível essa pergunta dele, és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Para quem ele perguntou? Como a gente dá fora na vida, né? Discípulo dele, né? Ele lhes perguntou: quais? Ele entrou no jogo, ele entrou no clima. E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Olha que elogio lindo que ele faz a Jesus mesmo, né? E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardios de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Ou o Cristo padecesse? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Observem as circunstâncias em que eles estavam quando o coração ardeu, que obviamente é a chave desta passagem e o ponto que eu quero enfatizar: o coração ardendo. Nosso tema é coração quente. Estavam mexidos emocionalmente com a morte de Jesus. Versículo 17. O que houve? Vocês estão aí conversando. Eles pararam e ficaram tristes. Reação forte. Eles estavam muito sensíveis emocionalmente com a morte do mestre deles. Estavam na companhia do próprio Jesus. Foram expostos às Escrituras detalhadamente por quem? Andavam fracos de entendimento espiritual e de confiança na palavra de Deus. Cada observação dessa, 4, dá uma lição, acho que muito valiosa para o dia de hoje. Nós aplicarmos para nossa temperatura espiritual. Primeira, ter tristezas pode ser bom para a sensibilidade do coração. Você não vai sair por aí buscando tristezas. Ninguém gosta de tristeza. Ninguém procura tristezas. No céu não terá tristezas. Veio com o pecado, sim,
Porém, é fato que a tristeza, a dificuldade, a doença, até a morte sensibiliza o coração. Salomão disse que é melhor a casa do luto do que a casa onde há riso, porque ali se vê o fim da vida. Então, o sofrimento traz sensibilidade de alma. E Deus diz que Ele olha para o que está abatido de coração. Então, primeira lição: quando você estiver sofrendo, quando as tristezas chegarem, trate com carinho as suas tristezas, vendo ali chance de crescimento espiritual, chance de aquecimento de coração. Aqueles dois homens estavam bastante tristes, absolutamente carentes. Não fuja, deixa eu dizer de outra forma, não fuja das tristezas, não se desespere com as tristezas e sofrimentos, não tenha ódio delas. Ao contrário, podem ser instrumentos de aquecimento de coração. Segunda lição, óbvia, mas não por ser óbvia que não mereça ser enfatizada: busque a companhia de Jesus. Basta isso para garantir calor no coração. Quem se acostuma com a companhia do Senhor Jesus Cristo, automaticamente irá afastando o coração do mundo, porque Cristo e o mundo não se misturam como água e óleo. Você bota ali no mesmo copo, mas vai, no fim está um em cima e outro embaixo, não junta. Cristo e o mundo não se juntam no mesmo coração. Então, quanto mais você encher de Cristo o seu coração, menos vai ter de mundo. As coisas do mundo vão ficar ou estranhas, ou sem gosto, ou abomináveis, ou asquerosas, mas não vai ter lugar, automaticamente. E nós vimos que o mundo é uma das grandes causas de esfriamento espiritual, vimos na mensagem passada ou atrasada. Então, como eu disse, é um tanto quanto óbvio, mas é um óbvio que muitas vezes nós deixamos passar despercebido. Eu vou buscar o Senhor Jesus Cristo intensamente, eu vou pensar nele, eu vou ler sobre ele, eu vou escrever sobre ele, eu vou fazer poesia sobre ele, eu vou ter Cristo na minha cabeça o tempo todo. Não há uma forma mais simples, melhor e mais eficiente para estar de coração quente. Terceiro ponto: eles foram expostos às Escrituras. Exponha-se abundantemente às Escrituras. Muitas vezes, quando eu fico triste, eu vejo pastores assim, com as ausências de pessoas que faltam ao culto quase por qualquer coisa. Não é questão de uma estatística, não tem ninguém anotando quem vem e quem não vem. Não é porque o pastor quer ter sucesso e mostrar uma igreja cheia. Claro que o pastor gosta de ter a igreja cheia. Claro que ele quer que a estatística seja alta. Essas coisas não são ruins em si. Mas o que dá pena é que muitas vezes o pastor não consegue transmitir ao crente o peso, o valor de uma pregação bíblica. Este é o ponto, o valor de uma aula baseada primariamente, totalmente na Bíblia. Então, faltei a escola dominical, tudo bem, faltou 55 minutos, 1 hora de aula pura das Escrituras, expondo o coração. E os dois disseram que os corações deles estavam ardendo quando Cristo estava fazendo o quê? Expondo as Escrituras. Talvez este seja o ponto mais importante. Eu não vou dizer o mais importante, que o mais importante eu diria que é a companhia própria de Jesus Cristo, mas talvez o mais sutil e mais importante para nós hoje, porque nós não temos a companhia física
física de Jesus como eles tiveram. Então, nesse aspecto, nós não podemos imitá-lo hoje. Eu não tenho Jesus andando comigo ali aqui na rua Carlos Vasconcelos, Jesus andando comigo, cruzando a Apóstolo Barros, e eu conversando com ele. Não temos essa oportunidade. Claro, temos comunhão com ele pelo Espírito dele, Santo, mas não temos ele fisicamente. Então, nesse aspecto, nós não vamos poder imitar aqueles dois homens. Mas o interessante é o que o Espírito Santo transmitiu, iluminando Lucas, inspirando para dizer assim: coloque aí que o aquecimento deles veio pela exposição das Escrituras, e as Escrituras eles têm hoje. Aliás, eles nem tinham na época completa, era difícil um Velho Testamento escrito. O Novo Testamento, óbvio, não existia ainda, ainda ia ser escrito, e estava sendo iniciada a produção dele, e hoje está aqui todinha, exposição às Escrituras. Então, quem está ciente do peso que as Escrituras causam, as consequências na vida de um crente, sente quando o outro não se expõe a uma pregação, a uma aula, a uma instrução bíblica, porque é o segredo. O segredo é se expor às Escrituras. E através das Escrituras vai valorizando Cristo, vai querendo estar mais com Ele, e até aquela companhia de Cristo que eu comentei há pouco, está totalmente ligada com a exposição às Escrituras. Quarto ponto: levar um carão, vocês viram? Oh, meus discípulos, que coisa boa que vocês falaram de mim de uma maneira tão bonita, dizendo que eu era poderoso em palavras e obras, e eu fiquei tão feliz. Nécios. Sabe o que é nécio? Difícil de compreender. Porque eu não quero usar uma palavrinha forte, sabe? Pessoa bem curtinha de entendimento. Uma palavra muito comum que começa com B, B-U, R, outro R, né? Mas é forte. Curtos de entendimento e tardios de coração, lentos em aprender. Além de vocês não terem entendimento espiritual, porque não buscam ter, vocês não querem ter, são lerdos, são curtos e são lentos. Lerdos e lentos. Duras palavras, mas, Senhor, esta maneira de tu se dirigires a dois discípulos teus, tristes. Hoje em dia os psicólogos cristãos, muitos pastores formados em psicologia, dizem: pois é, isso aqui foi uma pancada na autoestima deles dois, coitadinhos. Já estavam esmagados com a ausência do mestre, já estavam decepcionados com a morte de Cristo, todo confusos já. Aí vem Jesus, aí pisa na autoestima deles, coitadinho. Haja psicólogo para consertar esse estrago que Jesus Cristo fez neles. Tão diferente a maneira de Deus ver as coisas, meus irmãos, tão diferente. Nécios, duros de coração, lerdos, preguiçosos. Mas por que preguiçoso, Senhor? Porque vocês não dão ouvidos aos profetas. Está aqui escrito: não dão ouvidos, são lentos para crer tudo o que os profetas disseram. Vocês sabem muita coisa. Era discípulo dele, já ouviram muita coisa, mas não creem. Duros. O que eu quero dizer com isso? É uma atitude de coração que deve acompanhar a exposição às Escrituras. Uma atitude de estar sempre pedindo ao Espírito Santo para aumentar esse entendimento, que nós somos muito fechados mesmos. Agora eu vou dizer, bem burrinhos para entender as coisas espirituais. Só o Espírito Santo para nos abrir mais o entendimento das coisas de Deus,
para nos dar mais agilidade mental / espiritual para entender as coisas. Para não levar um carão desses. E não é só para não levar carão, é para gozar das delícias de uma vida espiritual quente, bem purificada. Então, a exposição às Escrituras, sem esta atitude interna de pedir intensamente ao Espírito Santo que faça com que essa exposição à Bíblia gere resultados, não funciona bem sem essa parte de pedir ajuda ao Espírito Santo. Então, você vem aqui, aí ouve uma pregação, ouve duas, ouve três, a cabeça está longe, você não ora durante a semana, não está ligado nas coisas espirituais. Tudo bem, não falta um culto, não falta uma escola dominical, tira 10 nas provas, tudinho, mas a atitude dentro do coração, a alma não está aberta. Entendam o que eu estou dizendo? A alma não está aberta. A mente pode até estar um pouco, você pode até estar mais ou menos concentrado no que eu estou dizendo aqui, mas falta alguma coisa, rapidamente o diabo vem e leva o que foi plantado, e amanhã já está totalmente atolado no mundo, nas coisas do mundo, no pecado, ou em coisas que não tem nada a ver espiritualmente, mesmo que não sejam pecaminosas, mas já está longe das coisas que a Bíblia passou para você através do professor, do pastor, do pregador. Eu quero ler aqui com vocês uma passagem, 1 Pedro 1:22. Pedro deseja que os crentes mostrem calor espiritual, sendo quentes uns com os outros. Porque, olha, ter calor espiritual não é só estar apaixonado pelo Senhor Jesus Cristo, comungando intimamente com Ele, até o ponto de se tornar até um místico, que é até um exagero muitas vezes. Claro que a base é esta, é estar apaixonado por Jesus Cristo, intensamente querendo ser acompanhado por Ele, estar com Ele pertinho. Mas amar a Deus é o primeiro dos grandes mandamentos. Tem um tal de um segundo, não tem? Que Jesus disse, semelhante a este. O que é mesmo? Não ouvi. Amar o próximo. Então, quando falar em calor espiritual, não pense só em estar nos cultos e ter não sei quantas funções na igreja, estar firme lendo a Bíblia e orando 1 hora por dia. Graças a Deus se você faz isso de coração, mas falta um pedaço. O que é? Amar os outros. Alguém que é quente de coração vai amar os semelhantes, e vice-versa. Alguém que não ama o próximo não está quente de coração, pode passar o dia todo ajoelhado, os joelhos feridos de tanto orar, e de tanto ler, e de tanto falar Jesus, 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 mas se alguém não ama o próximo, não é quente espiritualmente, porque um está ligado com o outro, não vai obedecer um e desobedecer o outro, é semelhante, Jesus Cristo disse. Então Pedro toca neste ponto do calor espiritual refletido através de amar fraternalmente o próximo. Aí ele diz, 1 Pedro 1:22. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. A palavra ardentemente já lembra a ideia de calor, apesar de que eu fui no grego e não é calor não, lá é intensamente, mas não muda nada que nós queremos transmitir. É óbvio que Pedro quer incitar nos irmãos a ideia de um calor muito grande uns para com os outros, uma intensidade uns para com os outros, mas para isso é preciso o quê? Tendo purificado a alma, exatamente como começamos a pregação, quando Jesus disse que queria
jogar fogo sobre a terra, já queria que estivesse ardendo. Uma das maneiras de entender esse fogo é a purificação no coração dos crentes. Pedro toca exatamente no ponto. Para ser quente de coração, amando uns aos outros ardentemente, tem que purificar a alma. E para purificar a alma, é preciso o quê? Leiam. Vou esperar. Como é que se purifica a alma? Algum fala em nome dos outros bem alto e forte. Danilo. Obediência à verdade. Tudo que eu venho enfatizando. Obediência à verdade. Agora, como é que você vai obedecer à verdade se você não conhece bem a verdade? Se você não está familiarizado com a verdade, não vai. Então Pedro junta tudo nesse versículo, é impressionante. Na base de tudo está o crente se expor à Bíblia, que é a verdade. Uma vez se expondo, ele pode obedecer, porque ele conhece o que a Bíblia espera dele, ou o que Deus espera dele. E uma vez obedecendo, ele se purifica. E uma vez purificado pelo Espírito que habita nele, ele pode amar ardentemente os irmãos. E obviamente, amar ardentemente a Deus. Eu pensei numa passagem para terminar, não apenas esta pregação, mas a série das 4, eu escolhi esta. Eu já falei sobre ela ao longo desta série, mas eu quero repetir e com a consequência de uma outra encerrar. Tiago capítulo 4, versículo 8, a primeira parte. Eu acho espetacular esta passagem, porque é muito prática e é uma promessa. Muitas coisas o crente acha que Deus prometeu e não prometeu. Às vezes Deus promete a uma pessoa em particular, dentro de um contexto, de uma circunstância. Aí o que não estuda de uma maneira mais séria, vai achar que Deus prometeu para ele. É o problema do Evangelho da Prosperidade, como pregam hoje. Pegam exemplos do Velho Testamento, em outro contexto, em outra época, exemplos particulares, e aplicam para hoje. Aqui, isso aqui, a Bíblia, Deus promete, pela Bíblia não promete. É aquele caso, aquela circunstância. Porém, há passagens em que Deus promete mesmo. Então, saber identificar é importante e muito valioso, pois aqui está um. Você gostar de grifar sua Bíbliazinha? Essa é uma boa. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. É uma promessa, está escrito, é uma garantia. E quem se achega a Deus, finalmente, ou certamente ficará assim. Salmo 37, 73 e 28. Quem se achega a Deus, como Tiago exorta, vai ficar certamente assim. Salmo 73 e 28. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Que Deus nos ajude a correr do mundo, do pecado, que esfriam perigosamente os nossos corações, e correr para perto dele, para as Escrituras, abrindo o coração, tentando compreender, pedindo a ajuda do Espírito para dar entendimento espiritual, para obedecer à verdade, ser purificado, amar ao próximo, amar a Deus, e assim ter o coração muito, muito quente. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por esta pregação e pelas outras 3 anteriores, por esta pequena série, bem prática, e que ela possa ser útil a quem ouviu, quem ainda vai ouvir, quem vai ouvir de novo. E eu próprio gostaria de ouvir toda uma vez como ouvinte, para tentar
aquecer o meu próprio coração, aquecer mais. Cada um de nós tem como esse objetivo aquecer mais o próprio coração. E os que estão frios mesmo, que tentem aquecer o seu coração. É em nome do Senhor Jesus Cristo que nós te pedimos e agradecemos. Amém.